veredas da justiça de Deus. Não era humana. Porque humana, ela é falha totalmente, não tem como. A gente acaba prejudicando as vidas, beneficiando ao nosso lado, acabando prejudicando a outra. Mas Deus, ele é perfeito e ele faz as coisas certas. Aleluia. Então confia no Senhor, tenha essa confiança no Senhor, né? E também Jesus nos exorta a buscar em primeiro lugar, como eu falei, né? O reino de Deus e a sua justiça. Não podemos fazer justiça segundo a nossa vontade, mesmo que sejamos injustiçados. Deixe diante do Senhor. Que é isso que o Senhor te dará a vitória no tempo certo. Graças a Deus. A Bíblia diz que a vingança pertence a quem? A mim? A vocês? Ao Senhor. Então deixe para o Senhor resolver, que Ele é o justo juiz. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos, saciados. Então que nós possamos estar tendo sede de justiça, mas colocando diante do Senhor. Amém? O estado espiritual do crente durante toda a sua vida dependerá da sua fome e sede de presença de quem? Do Senhor, de Deus, porque Ele dará a vitória para aqueles que o buscam. Amém? E lá em Deuteronômio 4:29, que fala: de lá buscará o Senhor teu Deus e o acharás quando buscar de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então que busque ao Senhor intensamente, com todo o amor, com todo o coração, com toda a sua alma, que você verá a vitória, que aquela injustiça que está sobre a sua vida, ela vai cessar e você vai sobressair em tudo isso e vai estar vitoriosa, glorificando o nome do Senhor. Amém? Amém. Então nós vemos que essa é a qualificação do cidadão do céu, do verdadeiro cidadão do céu diante de Deus. Então são dois aspectos que foi colocado aqui. Primeiro, viver com integridade na presença de Deus. E segundo, a sua justiça. Nós temos buscado essa integridade, buscar realmente em Deus, porque esse assunto é entre você e Deus. Né? Nós entendemos que a salvação é individual. Então nós temos que buscar e diante de Deus. Isso daí, quem vai acertar as contas lá diante do trono é você e Deus, mais ninguém. Então se você tem buscado integridade, amém, continue nessa vida, nesse caminho, porque você está com a vitória garantida e praticando a justiça, né? Pedindo a Deus essa prática da justiça. E agora nós vamos ver o relacionamento entre o homem com o próximo, né? Que logo em seguida, no verso 3, nós vemos que quais são delas. Primeiro, antes de falar sobre isso, lá em 1 Coríntios 11:28 fala o quê? Examinai-se, pois o homem a si mesmo. Muitas vezes a gente tem muito de apontar, condenar o irmão. O irmão fez isso, fez aquilo, né? E a gente tanto se preocupa com o outro que esquece da nossa própria vida espiritual. Não é verdade? Que às vezes a gente está praticando pior que aquela pessoa que a gente fala, aquilo lá, né? Mas às vezes a gente não olha para nós mesmos. Então nós temos que se preocupar com a nossa vida espiritual. Como eu falei, a vida espiritual, a salvação é individual. Então nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Aleluia. Não só do nosso irmão ajudando, né, que nós temos que dar o suporte que a palavra nos manda, mas que nós precisamos olhar para nós mesmos. Ninguém aqui é perfeito, ninguém é melhor. Às vezes a gente, porque está sobressaindo um pouco na vida cristã, aí já quer, já começa a ser juízes diante das pessoas, falando, aquele está errado, aquele não faz isso, e fala assim, eu vou largar dele, ele está muito chato, né? Não vou orar mais por ele, porque ele só pega... Não é assim, a gente tem um papel de estar orando um pelos outros, né? Então, vamos examinar a nós mesmos, não vamos olhar, isso aqui serviu para o irmão, não olha por isso não. Eu tive uma experiência que eu levei uma vez à igreja, isso foi em 2006, na igreja para um congresso, e aí aconteceu que eu deixei o pessoal lá e eu fui para resolver um assunto e de repente o pastor ministrando e ele falou assim, aí a irmã falou, essa palavra o pastor poderia estar ouvindo aqui, né? Aí chegou, logo em seguida o ministrante falou assim, não pense que é para outros,
é para você mesmo e não sei o que. Ela falou, nossa, eu vou ficar calado. Então não fique jogando, né, a palavra, é pro fulano, é pro ciclano, pega para ti, porque um dia vai servir, ou se é para hoje, põe em prática, porque é a hora, não é mais tempo de brincarmos de crente. Jesus está voltando, vamos falar aqui, ó, breve virá, e esse tempo está chegando, falta alguns segundos, né, para dar meia-noite, para o noivo vir buscar a amada noiva, e nós temos que ser esse cidadão do céu verdadeiro, fazer a vontade de Deus, não querer ser egoísta, só procurar para o nosso bem-estar. Hoje tem visto pessoas que se dizem crente, chega na igreja, quer que a igreja banca a vida dele, quer que os irmãos ajudem ele. Tem casos que a gente vê que é um absurdo, que até mesmo fala que a igreja tem a obrigação de pagar o aluguel dele, sendo que a igreja nem condições tem para ela e ele quer que faz isso. Irmãos, vamos entender que o trabalho é digno de todo homem, todo mundo tem que trabalhar, tem que buscar, não é só viver em gozo dos irmãos, da igreja, tem que viver todo mês recebendo cesta básica. Aí tem algo errado, não é verdade? Esse não é o verdadeiro cidadão do céu, não. Né? Esse aí está querendo só escorar nas pessoas, aproveitar dos irmãos. Esse que engana, esses vão ser pegos de surpresa, né? Cuidado, Jesus está voltando, né? Amém? Então nós temos que tomar muito cuidado. Jesus está aí à volta. Então nós vemos aqui, né? Que primeiro, né? Nós temos que examinar a nós mesmos. Porque lá em 11:31 de Coríntios fala, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não é verdade? É verdade. Mas aí Deus fala logo em seguida, né? Ele precisa nos corrigir, nos disciplinar, porque não quer que a gente seja pego de surpresa, que a gente não venha a ser condenado com o mundo. Ele quer que todos sejam salvos. Muitas vezes são puxados de orelha, às vezes a gente quer chegar no culto só ouvir coisas boas, né? Palavras boas que vêm mexer no nosso ego, né? E aí acaba, né, gostando daquela palavra que foi dita no domingo, aí fica murmurando, né? Não é tempo mais de murmurar, é tempo de ouvir, estar atento e pôr em prática a palavra de Deus. Amém? Para que possamos ser bem-sucedidos, para que possamos ser os verdadeiros cidadãos dos céus, estar lá na Nova Jerusalém, glorificando, exaltando e recebendo todas as bênçãos do Senhor. Amém? Então, aqui é a primeira que ele fala aqui, no 2c, né? E de coração fala a verdade. Então todo cristão ele tem que falar a verdade. Não existe meia verdade. Não existe. Ou é verdade ou é mentira. Não é verdade? O cidadão chegou a essa condição porque um dia conheceu a verdade. Creu na verdade. Porque lá em João 8,32 fala o quê? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então se você conhecer essa verdade, você é liberto. Você não mente, você só fala a verdade. Você não vai enganar o teu irmão, não vai enganar a sua liderança, não vai enganar o chefe da fábrica. Ah, eu estou com dor de cabeça, hoje eu não vou trabalhar. E não está com nada de dor de cabeça, né? Então, nós temos que tomar cuidado, nós temos que ser verdadeiros, palavras de verdade, né? Então, aqui fala, no 4:23, Deus, ele busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, não pode no meio de nós existir pessoas que falem mentira, porque isso acaba contaminando a igreja, não é verdade? Isso daí prejudica o corpo de Cristo. Nós somos um corpo, e uma parte do corpo estiver doente, o que acontece? Isso prejudica toda a igreja. Então, vamos ser verdadeiros uns com os outros, né? Lembre-se, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós pertencemos a Deus. E se você está enganando o teu irmão, você está enganando até o próprio Deus. Porque você está tentando, né, falar assim, tentando enganar o irmão e a palavra fala que não é para mentir, não é verdade? E você está desobedecendo a palavra de Deus. Amém? O mesmo que viver com aquilo que canta e transmite através da música e da oração. Então que nós, tudo aquilo que aprendemos, possamos pôr em prática, né? Fazemos acontecer, santificado pela verdade, como fala em João 17:17, santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o crente santificado pela verdade não pode mentir, né? Então, sua palavra é a mesma, independente de qualquer circunstância. A gente fica numa situação difícil, né? Eu também já passei por esses dias no trabalho.
a gente tem que falar a verdade. Não pode, por mais que não, tem que falar, porque senão nós somos prejudicados. E a nossa imagem como cristão vai falar, esse é crente. Ainda mais eu que sou pastor, vai falar, isso é pastor. Aí o negócio fica feio, não é verdade? Então nós temos que ser verdadeiros. E graças a Deus eu estou na graça de Deus caminhando. E lá eles pelo menos me chamam de Madimê, né? Então vamos ser sérios na presença de Deus. Falar a verdade diante dos homens, diante de Deus, amém? Principalmente dos homens, para que o nome de Deus seja glorificado através de nossas vidas, não é verdade? Lá em Mateus 5,37 fala que a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Não é verdade? Então, se você, ou é sim ou não. Se falar outra coisa além disso, então, meu amigo, tem coisa errada aí na sua vida. Então, você precisa buscar em Deus, amém? Para te dar essa graça para falar a verdade. E em Tiago 5,12 fala, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo, né? Diante de Deus. Né? E o inimigo ele vai lá apontar, esse aí mentiu, o Senhor como vai abençoar ele? Aí você é impedido de receber tantas bênçãos de Deus, não é verdade? Então, não vigiai, né? Porque nós vamos ver o contraste entre o cidadão do céu, né, e o mentiroso. Qual é? O cidadão do céu é aquele que fala verdade e é porque ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus, porque fala a verdade. Agora, quem fala mentira, né? O mentiroso, ele é o filho de quem? Diabo, né? A palavra de Deus fala isso. Onde está? 8:44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, ou você está servindo a Deus ou está servindo ao diabo. Um dos dois. Então, não seja mentiroso. Seja verdadeiro. Fale a verdade somente. Não existe a meia verdade, como eu falei, né? Uma meia verdade é uma mentira, né? Em 1 João 2,21 fala, não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Amém? Onde é o destino do mentiroso? Apocalipse 22:15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então esse diante de Deus está fora. Amém? Então, como fala, o próximo, que fala sobre lá no verso 3a, e que não difama com a sua língua. Não é verdade? Difamar vem do latim que significa tirar boa fama ou crédito. Falar mal de alguém. Então se você não dá para falar bem da pessoa, não fala mal. É a melhor coisa que você faz. Porque o crente que fica difamando as pessoas, principalmente a sua igreja, o seu irmão, a liderança, né? Sempre é muito fácil criticar, apontar o erro, falar mal do outro. Mas o que você tem feito para melhorar a vida dele? Tem orado? Né? Vejo muitas pessoas criticando, falando mal das lideranças, dos líderes. Mas o que você faz para que a liderança possa melhorar? Você ajuda, dá apoio, ora... É muito fácil exigir, difamar as pessoas. E você, o que você tem feito para que isso pudesse melhorar? Então nós não devemos difamar a ninguém, dentro e fora da igreja. Porque isso é um crime, não é verdade? O cidadão do céu não deve agir dessa maneira. Né? Se não puder falar bem do seu próximo, então não fale mal. Né? A gente tem a tendência maior de falar mal. Né? Nós temos que vigiar. Né? A nossa língua, ela é destruidora, né? Um pequeno membro, mas ela acaba destruindo a vida das pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Então lá em Tiago 4:11-12 fala, irmão, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E só existe um legislador e juiz. Quem é? Deus. É Ele que pode condenar e é Ele que pode salvar. Ninguém mais tem esse poder. Então você não é juiz. Então você não tem que falar mal do teu irmão, não tem que ficar condenando ele. Pelo contrário, se você está vendo algo de errado, ore por ele. Né? Ajude em oração.
Porque a melhor coisa que você faz para que as coisas possam melhorar. Queremos uma igreja perfeita, mas não fazemos para que a igreja seja bênção. Não é verdade? Não vai existir uma igreja perfeita. Se for uma igreja perfeita, você achar, nem entre. Porque o problema não é a igreja, é você. Que você vai acabar danificando a igreja. Amém?